E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma das nossas análises aqui. Hoje a gente vai mergulhar direto numa daquelas histórias que, sério, dão arrepios. Vamos falar do primeiro campeão olímpico de judô do Brasil. É uma jornada que ultrapassa, e muito, as 4 linhas do tatame. É pura superação, tradição milenar e a construção de um legado gigantesco. Mas antes da gente começar, pensa um pouco. O que será que realmente precisa rolar para uma nação garantir a sua primeiríssima medalha de ouro olímpica num esporte tão tradicional? Seria só força bruta, uma resiliência fora do normal? Ou será que é uma sincronia perfeita, tipo mente e corpo trabalhando juntos de um jeito absurdo? Bom, para entender o tamanho dessa resposta, a gente já vai pular direto para o clímax dessa história. Parte 1. O tatame dourado. A história escrita. Imagina o cenário. O ano é 1988. O palco, os Jogos Olímpicos de Seul. Até aquele momento, o Brasil nunca tinha chegado no lugar mais alto do pódio no judô olímpico. Mas aí, 88 muda absolutamente tudo. O Aurélio Miguel, competindo na duríssima categoria meio pesado, foi passando o trator em judocas fortíssimos do mundo inteiro. Ele bateu o britânico Dennis Stewart, o tcheco Jiří Sosna e na grande final superou o alemão ocidental Mark Meiling. Foi o primeiro ouro olímpico do nosso judô, um marco literalmente inesquecível para a história do esporte brasileiro. E sabe o que é mais fascinante nessa história toda? O que rolou logo depois da final. Tem uma anedota maravilhosa que humaniza muito esses gigantes do esporte. Imagina só, na sala do exame antidoping, o Aurélio e aquele mesmo alemão que ele tinha acabado de derrotar, o Mark Meiling, começaram a comemorar juntos tomando muita cerveja. Cara, minutos antes eles eram rivais numa tensão absurda lutando pelo ouro, e logo depois já estavam ali parecendo velhos amigos de boteco. No fim das contas, o judô é exatamente sobre isso, sabe? Esse respeito mútuo inquebrável. Parte 2. A via suave, origens do judô. E para a gente realmente sacar de onde vem toda essa disciplina e glória de um atleta como Aurélio, a gente precisa dar um passinho para trás no tempo, lá para o final do século XIX. Jigoro Kano, que fundou o Instituto Kodokan em 1882, é muitas vezes chamado de o pai do esporte japonês. O cara não queria só criar um método de combate que funcionasse. Sabe, ele enxergou a necessidade vital de criar uma verdadeira filosofia transformadora. O pulo do gato está na própria definição da palavra. Judô se traduz literalmente como o caminho suave ou a via suave. É uma arte baseada em leis da física, ação e reação, e não só em quem tem mais músculo. O grande objetivo do Jigoro Kano era que a prática diária fortalecesse não só o físico, mas que cultivasse a mente e elevasse o espírito de um jeito totalmente integrado. É uma jornada de transformação bem profunda. E sustentando essa filosofia belíssima, a gente tem 8 pilares que formam o código moral do judô. São eles: cortesia, coragem, honestidade, honra, modéstia, respeito, autocontrole e amizade. Lembra daquela história fantástica da cerveja no antidoping que a gente acabou de falar? Pois é, aquilo foi literalmente a personificação desses princípios de respeito e amizade que o Kano idealizou. Todo judoca carrega esse código de honra com ele e viver isso ultrapassa e muito as bordas do tatame. Mas como que essa baita força mental e física aparece nas regras ali na hora do combate? No judô, a busca incessante é pelo ippon, que é a pontuação máxima, aquele golpe perfeito que derruba o oponente de costas e acaba com a luta na mesma hora. Pum, fim de papo. Já o waza-ari é como se fosse meio ponto, ou seja, precisa de 2 desses para virar uma vitória. Entender o peso imediato do ippon é entender a pressão sufocante que é uma luta olímpica onde o menor milissegundo de bobeira joga fora um sonho construído por 4 anos. Parte 3. O caminho para o pódio. Altos e baixos. A gente sabe que o verdadeiro sucesso quase nunca é uma linha reta, né? A vida esportiva do Aurélio Miguel foi uma verdadeira montanha-russa. Ele ganhou uma prata suadíssima no PAN de 83, mas logo depois veio um baque gigante. Em 84, com só 20 anos e por causa de umas desavenças com a confederação da época, ele foi cortado da delegação olímpica. Ele teve que assistir de casa um colega do Brasil ganhar a prata. Mas mostrando a resiliência de um verdadeiro judoca, ele deu a volta por cima, voltou voando 4 anos depois, em 88, para buscar aquele ouro histórico em Seul e ainda cravou um bronze maravilhoso em Atlanta, lá em 96. Simplesmente espetacular. Parte 4. Vida após o tatame. O cenário político. Depois de pendurar o kimono, o Aurélio foi para o cenário político. Ele foi eleito vereador em São Paulo por 3 mandatos seguidinhos, de 2004 a 2012. Em 2013, as coisas ficaram meio turbulentas quando o Ministério Público abriu uma investigação relacionada ao imposto ISS. Mas aqui a gente foca na sequência rigorosa dos fatos.
Logo na sequência, ainda em 2013, o caso foi arquivado por absoluta falta de provas e ele foi legalmente inocentado. O problema é que, com todo o desgaste e o estresse absurdo gerado por essa situação, ele acabou sofrendo um infarto grave em 2014. E isso, claro, precipitou a decisão dele de se aposentar da política logo no fim do mandato em 2016. É um recorte bem tenso dessa transição de vida. Parte 5. Um legado duradouro. Reconhecimento. A grande verdade é que, independentemente da complexidade da vida pública, o impacto e as contribuições do Aurélio para o judô do Brasil são absolutamente inegáveis. Em 2020, esse valor imenso foi oficializado quando ele entrou para o cobiçado Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Para se ter noção, ele foi só o segundo judoca da história do país a receber essa honra, ficando atrás apenas do pioneiro Chiaki Ishii. É o reconhecimento definitivo de que o nome dele está cravado para sempre na nossa memória olímpica. E hoje em dia, um dos traços mais impactantes do legado dele é esse papel de mentor. Teve um momento muito legal durante a preparação para o Mundial de Tóquio, em que ele esbarrou por acaso no elevador com a talentosíssima Larissa Pimenta. Quando ele descobriu que ela tinha só 20 anos, ele não hesitou. Mandou ela ter sangue nos olhos, sublinhando que aquela era exatamente a idade de ir para cima e buscar os títulos. Ele atua literalmente como um sensei contemporâneo, apontando o caminho e elevando a mentalidade da nova geração. O que nos conecta direto com a baita estrutura que o judô brasileiro tem hoje. Com o caminho das pedras aberto por desbravadores corajosos lá nos anos 80, hoje a gente tem a confederação organizando a vida de vários atletas de altíssimo rendimento em busca do pódio. O judô segue firme a sua consolidação como a modalidade olímpica que mais trouxe medalhas para o Brasil em toda a história. E tudo isso deixa a gente com uma imensa reflexão. Como será que aqueles princípios antigos, criados lá no distante século XIX no Instituto Kodokan, ainda pulsam nas veias dos nossos campeões de hoje? O respeito inabalável, a honra incorruptível e o conceito da via suave não seriam, até hoje, a verdadeira força motriz silenciosa por trás de cada ippon espetacular que a gente vê nas Olimpíadas modernas? É uma pergunta e tanto para se pensar. Bom, agradeço demais a companhia de vocês em mais essa exploração incrível. A gente se vê na próxima.